Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Mariana com mais um vídeo do canal Leituras e Gostosuras e estamos aqui para mais uma resenha aqui no nosso Veda 2020, em abril de 2020, e hoje para fazer outra resenha que é do livro de janeiro da Intrínsecos, Território Lovecraft, do Matt Ruff. Esse aqui é o livro que veio pra gente em janeiro desse ano. Foi o primeiro livro de 2020 que chegou pra gente pela Intrínsecos, então eu vou seguir aqui agora resenhas só dos livros da Intrínsecos. No Veda mesmo, no nosso Veda, já teve uma resenha tripla dos últimos 3 livros que vieram pra gente em 2019, que foi o Recursão, o Segredo que Guardamos e A Última Festa. Eu vou deixar o link aqui no card. Eu falando um pouco sobre o que eu achei dos 3 livros. E sim, foram 3 livros que eu gostei bastante. Eu achei que começou o segundo ano no Intrínsecos muito bem. E esse aqui foi o primeiro livro que chegou pra gente de 2020. Esse aqui é um compilado de contos que o Matt Ruff contou. É a mesma família, são os mesmos personagens em todos os contos, contando toda uma história. Todos esses contos, cada conto é na vista de um personagem. Cada conto tem um personagem como principal. Nenhum é o Áticos, no outro é o pai dele, no outro é o tio, no outro é o sobrinho. Não é o sobrinho. No outro é o tio, no outro é o primo, no outro é a amiga. Mas você vai ver que cada conto, eu não sei, eu acho que uns 8 contos, mais ou menos, aproximadamente os 8 contos, mas todos são todos de uma mesma história. E o que? O Ático, sua família, amiga, são todos negros. E é numa época mais antiga, assim, a época que tinha segregação lá nos Estados Unidos. Então, através de contos meio fantásticos, assim, realmente inspirados nos contos do Lovecraft, nas histórias do Lovecraft, nos monstros do Lovecraft, ele vai estar contando a história dessa família, como eles viviam nesse Estados Unidos segregado, que era separável, tinha lugar que não aceitava negro, que o negro não podia nem entrar, nem pensar em passar. Aí tinha assim os lugares que aceitavam os negros, tanto que eles têm aqui uma agência tipo de turismo. O Áticos, ele e o tio dele tem uma gráfica, vamos dizer assim, e ele tem um livro que é o guia do negro, guia de viagem do negro precavido, que é o que? Ali tem um guia de lugares onde os negros são aceitos nos Estados Unidos. E a mulher dele, o Áticos, eles acabam fazendo esse trabalho de ir nos lugares, descobrir aonde que os negros são bem recebidos. Ali naquele período que os Estados Unidos é mais segregado. E os contos, eles têm um quê de sobrenatural. Assim, que você vai ver tem um aqui principalmente que você vai ver mais coisa sobrenatural, mas você vai falar muito sobre magia, sobre rituais, sobre tipo umas sociedades maçônicas, acho que os maçons mesmo, os maçons brancos e os maçons negros aqui. Vai estar vai estar falando um pouco, porque o Áticos, o pai dele, o tio dele, ele participa de uma dessas sociedades. Aí tem um outro grupo também que participa de outra sociedade. E assim, ele vai estar falando, abordando muito sobre o racismo naquela época, sobre como as pessoas viam os negros naquela época, tipo uma ficção fantástica, uma história com sobrenaturais, contos fantásticos baseados no Lovecraft, mas assim apontando detalhes de racismo na sociedade daquela época, onde se passam as histórias com todos esses personagens aqui, como as pessoas viam os negros, como eles não eram aceitos e como eles faziam, né? Eles se viravam nessa sociedade para tentar sobreviver, né? Para tentar ter uma vida melhor, para tentar ter uma vida decente. Eu achei o livro bem legal, assim. Eu conheço algumas pessoas que não gostaram, acharam meio viajado, mas eu achei interessante. Dentro da proposta do livro, você vai ver que é um livro legal, é um livro interessante, porque ele é um livro que vai falar bastante mesmo dessa parte do racismo, da segregação, mas usando do sobrenatural
aqueles monstros que as pessoas que atormentavam as pessoas, porque pode-se dizer que alguns deles viam sim os brancos como monstros, e os monstros estão representando ali aquilo que a pessoa, aquilo que eles têm medo, aqueles que eles sentem, aqueles que os ameaçam, né? Porque todo mundo sabe que teve uma época aí que agora, vamos dizer assim, não tá 100%, mas a vida deles está muito melhor. Eu sei que eu não entendo, nunca vou entender essa parte, não é meu lugar de fala. Mas aqui eu achei um lugar muito interessante, achei um livro muito interessante pra gente pensar um pouquinho sobre isso e tentar ver como que a gente trata os outros também, porque aqui fala muito sobre a parte da segregação e sim, a parte que eles se sentem. Tem um conto aqui mesmo que a menina, quando ela e vai falar bem da magia, sobre transformação. E tem um conto aqui que a menina ela tem a oportunidade de viver uma vida de branca. Isso ela vai ver como ela é muito melhor aceita como branca do que como negra. E aí isso a gente faz a gente pensar bem sobre esses casos, né, que tem aqui no mundo, sobre essa parte, sobre o racismo, sobre como a gente trata os outros e vê os outros. Então, eu achei o livro legal, um livro interessante, sim, tem umas partes bem viajadas, mas se você conhece o Lovecraft, as histórias dele, você sabe que é meio viajado mesmo. Assim, eu nunca li o livro do Lovecraft, é o que eu ouço falar dos livros dele. E assim, eu achei o livro legal dentro da proposta, eu acho que é um livro interessante, que pelo menos você tente ler. Você saber que são vários compilados de contos, então você não precisa ler todos de uma vez, você pode ler um conto, acho que não precisa. Você pode, acho que até tentar ler fora de ordem, mas ler na ordem é legal porque um conto complementa o outro até chegar lá no final. Enfim, daí você vai em todos os contos, você acaba conhecendo outros personagens, vendo mais daquele personagem que já passou, vendo mais um personagem que ainda vai vir, que vai chegar. Então eu acho que é um livro legal, foi um livro interessante de ler, que assim, se você tem que ir com a cabeça que ele vai falar um pouco sobre magia, sobre o monstro, mas assim, ver um pouco com a crítica social também que ele pode representar. Então, acho que é isso que eu tenho para falar do livro. Eu acho que foi um livro interessante dentro da proposta, eu acho que foi um livro interessante, é um livro que faz você pensar um pouquinho, né? Se você ler com esse olho crítico. E é isso. Acho que eu não tenho mais o que falar sobre isso. Sobre ele. Eu acho que se vocês gostarem do Lovecraft, quiserem ler alguma coisa baseada nos contos dele, se não quiserem ler Lovecraft por si, não é um livro de terror, assim, não sei se pode ser considerado livro de terror, pelo menos eu não senti medo. Mas eu li It sem sentir medo também, então não sei se eu sou muito parâmetro para isso. Mas é um livro interessante que eu acho que vocês devem tentar ler. Então, acho que é isso. Espero que tenham gostado, que curtam o vídeo, comentem aqui, compartilhem o vídeo se alguém quiser, para quem quer ter uma opinião sobre o livro. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Até a próxima e tchau!